Oi, grupo! Então, a nossa aula de história desta semana, página 66 até 70. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre a sociedade se mobiliza pela abolição. Então, na sua opinião, como a sociedade brasileira se mobilizou no século XIX para acabar com a escravidão, né? Então, o que eles fizeram? Como foi esse processo? Entre 1840 e 1889, o Brasil viveu sob o governo de Dom Pedro II. Esse período é conhecido como Segundo Reinado. Dom Pedro II se tornou imperador com apenas 14 anos, em uma época em que o país passava por várias rebeliões e se acreditava que a existência de um imperador poderia garantir a paz e a estabilidade. A proibição do tráfico de africanos foi o primeiro passo para a abolição da escravatura. Pessoalmente, o imperador Dom Pedro II era favorável à abolição, mas os grandes donos de terra consideravam a compra e venda de escravos um investimento. Por isso, recusavam-se a discutir o fim da escravidão sem que o governo os compensasse pelo capital que seria perdido, né? Como eles tinham comprado os escravos, então eles queriam que de alguma forma, né, o imperador devolvesse esse dinheiro. Quer dizer, eles não queriam ter prejuízo, né, com aquele dinheiro que eles tinham gasto com o escravo, e também porque eles precisavam do trabalho deles, né? Como nós já vimos em aulas anteriores, todo o trabalho era feito pelos escravos. Enquanto o governo e os grandes donos de escravos discutiam, sem chegar a nenhum acordo, a sociedade e os próprios escravizados começaram a agir. Os escravizados resistiam à escravidão como podiam, principalmente com fugas, formação de quilombos e rebeliões. Lembrem que nós já falamos, né, a respeito dos quilombos, que eram lugares, né, para onde os negros fugiam no meio da mata e ficavam lá escondidos, e lá eles iam se reunindo. Então, o movimento abolicionista adquiriu força a partir de 1880, e a emancipação dos escravizados no Brasil era considerada uma questão de tempo. No mesmo ano, a Revista Ilustrada publicou uma caricatura de Ângelo Agostini, na qual um homem branco, usando um guarda-chuva, tenta impedir a chegada da emancipação, representada por uma nuvem em forma de anjo, né? Então, é um desenho, assim, uma ilustração que foi feita, né, tentando ilustrar uma situação. Então, os clubes abolicionistas, por exemplo, ajudavam a esconder escravizados em fugas, reuniam dinheiro para pagar as alforrias e defendiam os fugitivos na justiça. Muitos desses fugitivos eram encaminhados aos quilombos, onde podiam se refugiar, viver e trabalhar livremente. Leia o texto e responda as questões. A mulher no processo de abolição da escravatura. Compositora, instrumentista, regente. Rio de Janeiro, 17/10/1847. Maior personalidade feminina da história da música popular brasileira e uma das expressões maiores da luta pelas liberdades no país. Foi uma ativa participante do movimento pela abolição da escravatura, vendendo suas partituras de porta em porta a fim de angariar fundos para a Confederação Libertadora. Com o dinheiro arrecadado na venda de suas músicas, comprou a alforria de José Flauta, um escravo músico. Então tem aí, né, essa foto aí da Chiquinha Gonzaga, que está falando que foi um exemplo, né, de uma mulher que lutou pelo fim da escravidão. Qual era o talento de Chiquinha Gonzaga? Então, ela tinha talento para a música, era compositora, instrumentista e regente.
De que forma ela contribuiu para a causa abolicionista? Então, ela vendia as partituras de porta em porta para conseguir fundos para uma instituição que comprava a alforria de escravizados, né? Para vocês saberem aí o que era alforria. Então, era a liberdade concedida pelo senhor ao escravizado, voluntariamente ou mediante pagamento. Então, tinha que pagar para o dono, né, do escravo, para ele poder deixar o escravo liberto. Imagine que vocês fazem parte de um clube abolicionista que foi criado por volta de 1887. Como vocês divulgariam as ideias do clube? Em grupos? Criem uma propaganda para difundir o ideário abolicionista, né? Então, aqui é uma atividade, vocês podem tentar fazer, né? Então, o que seria? Seria para vocês produzirem uma propaganda. Vocês podem criar um slogan, né? Que é uma frase, ou pode usar imagens ou desenhos, e podem também escrever, né? Um texto de apoio à abolição dos escravos, certo? Então, do jeito que vocês quiserem, se vocês quiserem fazer, né, aí no caderno de história de vocês, então pode ser, por exemplo, uma frase, né? Libertem os escravos, vamos libertar os escravos, e podem fazer um desenho, ou podem colar uma imagem, imprimir um desenho, né? E colarem aí, fazerem um cartaz do jeito que vocês quiserem, tá? É uma atividade aí pessoal, cada um pode criar a sua da maneira que achar melhor, da maneira que conseguir. Então, por exemplo, aqui, né, nós temos algumas imagens, então vocês podem tirar uma ideia, assim, né, de como vocês poderiam estar fazendo o cartaz. Vocês podem fazer um desenho, e aqui é só uma ideia, né, um exemplo de uma frase. Então, liberdade para todos, e vocês podem estar desenhando aí ou no caderno de história de vocês, ou no caderno de arte, se vocês quiserem, ok? Então, não precisa ser, né, esses desenhos, aqui é só um exemplo para vocês poderem ter algumas ideias. Então, depois nós vamos falar um pouquinho sobre as leis abolicionistas, né, porque pressionado pela sociedade, o governo aprovou medidas que extinguiram gradualmente a escravidão. Então, o Brasil foi o último país a libertar os escravos. A escravidão era o maior obstáculo para a conquista da cidadania pela população negra, uma luta que ainda transcorre no presente. Então, aqui nós temos algumas leis. Então, em 1850, teve essa lei que se chamava Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos. Então, né, foi uma das primeiras. Então, não podia mais ter tráfico, mas os negros que já estavam aqui continuavam. Em 1871, teve uma outra lei, que foi a Lei do Ventre Livre. Então, nessa lei, declarava livre os filhos de escravos, nascidos a partir da data da lei. E os beneficiados por essa lei deveriam ser entregues para o governo criá-los, ou tinha que prestar trabalho ao senhor até os 21 anos, né? Então, não eram, né? Vejam que essas duas leis ainda não eram a total liberdade, né, para os escravos. Em 1885, Lei dos Sexagenários. Então, libertava os escravos com mais de 60 anos. Com essa lei, os proprietários de escravos não teriam mais que sustentar os escravos de idade muito avançada para o serviço braçal pesado. Então, vejam que aí também não ajudava muito, né? Porque aí o negro, o escravo com mais de 60 anos, o senhor dele podia mandar ele embora, mas daí como que ele ia se sustentar, né? Se ele não podia mais trabalhar, se ele já estava numa idade avançada e já tinha trabalhado muito, muitas vezes não tinha mais, não tinha saúde, né? Então, como que ele ia sobreviver? Não adiantava nada ele ser livre também, né? 1888, aí sim que veio a Lei Áurea, que libertava os escravos sem compensações aos senhores. Então,
Também foi uma lei que veio, que libertou todos os escravos, mas todos eles foram libertos, mas também não tinham lugar para onde ir, não receberam nada, né, pelos anos de trabalho. Então, também foi uma lei que libertou, mas muitos deles não tiveram para onde ir. Analise o quadro acima e responda: quantos anos transcorreram entre a lei Eusébio de Queiroz e o fim da escravidão? Então vejam aí que foi 38 anos, né? Como eu falei, não tinha mais o tráfico de escravos, mas também não libertou os escravos que já existiam. Então só depois de 38 anos, entre uma lei e outra, que os negros foram de fato libertos. A difícil vida dos ex-escravizados. Leia o texto a seguir sobre o papel da mulher nos quilombos e na luta por direitos. Depois responda as questões. As mulheres quilombolas tiveram e têm um papel de extrema importância nas lutas de resistência, manutenção e regularização de seus territórios. Estas mulheres têm sido as guardiãs das tradições da cultura afro-brasileira, além de cuidar da casa, dos filhos, dos idosos, dos doentes, da roça, dos animais e da preservação dos recursos naturais. Nos tempos da escravidão, providenciavam alimentos e proteção aos refugiados das lutas de resistência pela liberdade e estavam diretamente envolvidas na organização do quilombo e de muitas revoltas. Então vejam aí como foi importante, né, o papel da mulher nesse momento da história, né, na época da escravidão e quando os escravos fugidos procuravam um lugar para se esconder. Então, quais são as principais funções das mulheres quilombolas segundo o texto, né? Então, lá no texto está falando que além de cuidar da casa, dos filhos, dos idosos, dos doentes, da roça, dos animais, da preservação dos recursos, no tempos da escravidão, providenciavam alimentos e proteção aos refugiados das lutas de resistência pela liberdade e estavam diretamente envolvidas na organização do quilombo e de muitas revoltas, né? Na sua opinião, a situação das mulheres dentro da comunidade quilombola durante o período da escravidão era melhor ou pior do que a das mulheres livres daquela época, né? Então, essa é uma pergunta para vocês pensarem, né, um pouquinho a respeito disso. Então, por exemplo, né, vocês viram lá que a mulher dentro lá do quilombo, ela cuidava de todo mundo, né? Ela cuidava da alimentação e ainda ela cuidava de tentar proteger os escravos que fugiam, certo? E a mulher que era livre daquela época, né? Será que ela também fazia tudo isso ou não? Né? Aí é uma resposta pessoal. O que vocês acham? Que a mulher daquela época, as mulheres quando elas eram livres, será que elas também não tinham que cuidar dos filhos, da casa, da alimentação, né? Então aí é para vocês pensarem um pouquinho e responderem se vocês acham, né, que ser livre naquela época era melhor ou era pior do que ser escrava, ou era igual, era a mesma coisa, né? As mulheres tinham que fazer, tinham várias funções da mesma forma. O que vocês acham? Então respondam aí. Leia o texto a seguir e observe a pintura. Em seguida, responda as questões. O Dia da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro, data da morte de Zumbi, um grande líder negro do Quilombo dos Palmares. Esse dia é dedicado à reflexão sobre a importância dos afrodescendentes para o país e a luta contra a desigualdade racial. Atualmente, passados mais de 100 anos da abolição,
ainda há muito a ser feito em favor da igualdade de oportunidades e contra qualquer tipo de discriminação. Zumbi foi o último líder do Quilombo dos Palmares, considerado símbolo de resistência contra a escravidão no período colonial. Ele lutou pela liberdade e pela dignidade dos escravos. Então, aqui tem algumas questões para vocês responderem, né? Mas são respostas pessoais. Então, na sua opinião, é importante ter uma data para se promover a igualdade racial? Então, o que você acha, né? Que é importante ter um feriado, ter uma data, para que a gente pense nisso, nessa questão do preconceito, da discriminação? No lugar onde você vive, é feriado nesse dia? Então, em Sorocaba, sim. Na verdade, esse feriado, ele não é feriado no Brasil todo, ele é feriado em alguns estados e mesmo assim não é em todas as cidades do estado. Então, tem cidade que é feriado, tem cidade que não é, certo? Então, aqui em Sorocaba, sim, é feriado. Aqui tem uma outra atividade para vocês fazerem, mas vocês então podem fazer sozinhos, podem anotar aí no livro de vocês mesmo, né? Alguns assuntos que vocês gostariam que fossem conversados na escola a respeito do Dia da Consciência Negra. Então, algum assunto que você gostaria que fosse falado. Eu gostaria que fosse conversado sobre, por exemplo, a cota nas faculdades. Por que que negro tem direito a algumas cotas da faculdade? Por que será que em algumas profissões não tem muitos negros, né? Poderíamos falar sobre profissões. Poderíamos falar, por que que os negros vinham da África? Por que que eles eram vendidos como escravos? Então, que assunto você gostaria que fosse discutido sobre esse assunto do Dia da Consciência Negra? Então, você pode escrever aí, conversar aí na sua casa com alguém, ou você mesmo colocar aí que assuntos você gostaria que fossem discutidos, certo? Algumas ideias. Então, se você quiser, você pode estar escrevendo aí no seu livro mesmo. E essa foi a nossa aula de história desta semana.